Boa noite, bom dia, não sei que horas você está me assistindo. Eu sou Daniela Moraes e estou vindo aqui para falar algumas coisas a respeito do eclipse, da potência do eclipse em nos ajudar, se assim quisermos, né? E também por que que ele nos mobiliza de uma maneira muitas vezes estranha e que leva as pessoas a terem sensações ruins, desentendimentos. E em especial eu vou falar desse próximo eclipse que vai acontecer do dia 15 para o dia 16 de maio e vai ser um eclipse lunar, ou seja, é a lua que será coberta dessa vez, a luz da lua cheia. E tem uma coincidência interessante, porque essa lua cheia é a lua cheia de Vesak, é no Oriente, né? É a data mais importante do ano, é onde é comemorado tanto a iluminação quanto o nascimento e morte de Buda, né? E o que se diz é que nesse momento, né, nessa lua cheia, a presença de Buda na Terra vem para lançar bênçãos e muitas pessoas caminham, fazem verdadeiras peregrinações a um local ali no deserto de Gobi, porque dizem que é precisamente nesse local onde essa presença se faz mais sentida tradicionalmente, né? Então, a lua cheia de maio ou a lua cheia de touro e escorpião, vamos dizer assim, na lua cheia você tem esse posicionamento de oposição. Digamos que a Terra está aqui no meio e você tem o Sol do lado de cá, a Lua do lado de cá. A Lua recebe a luz do Sol, reflete a luz do Sol e nós vemos ela cheia aqui na Terra. Essa é a Lua cheia. Então, a gente tem o signo de Touro, onde o Sol está, a gente não está no signo de Touro, então isso significa que o Sol está passando pela constelação de Touro, né? E a gente vai ter a Lua em oposição a esse Sol no signo de Escorpião, né? E quando a gente tem a Lua nova, né? Aí a Lua já está aqui perto do Sol. Então, como ela está perto do Sol, a gente não vê o Sol, a luz do Sol refletida na Lua. Então, o que acontece? A gente não vê a Lua nova, né? Quando ocorreu o último eclipse, houve um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, onde a Lua passou na frente do Sol, visto aqui da Terra. Então, nesse caso, a gente, em alguns lugares, foi possível ver ela passando na frente do Sol, né? Porque tem a condição também, como foi meio no fim do dia, né? Tem uma coisa do horário, né? E que alguns lugares podem ver e outros lugares não vão ver, né? Então, a gente vai ter agora a lua cheia, né? Então, agora, o que vai acontecer? A lua está aqui, o sol está aqui, a terra está aqui. A terra vai passar num ângulo, ou a lua vai passar num ângulo, né? Esses três astros se alinham de uma maneira onde essa lua será totalmente encoberta pela sombra projetada da terra nela, né? Lembrando que mesmo que no caso da Lua nunca é uma escuridão total, porque a gente tem a atmosfera terrestre, então existe uma difração, refração, né? Existe luz que chega lá. Então a Lua fica assim apagada, mas a gente vê ela e ela fica avermelhada, né? Então a Lua cheia, quando está no eclipse, ela é conhecida também como a Lua de sangue, né? E, bom, essa. Gente, eu sou uma pessoa muito caótica. Juro. É um eterno treinamento. Eu acredito que eu tinha que ser daquelas pessoas, assim, das mais disciplinadas, mas eu não sou. Então eu lido com isso, né? Às vezes eu vou falar de um assunto e eu tô querendo falar de tantas coisas ao mesmo tempo que é uma loucura.
Mas é assim, e aí eu falo sobre isso e eu te convido a ficar à vontade com essa qualidade, se você a tem, ou você criar estratégias como ter um roteiro. Veja, eu tenho um roteiro aqui, mas pergunta se eu sigo. Eu vou sentindo coisas, eu quero falar e, gente, vamos dizer que é uma caminhada já, né, nessa história assim de se orientar por alguns, especialmente por alguns marcos estelares, né? É, vamos falar sobre a lua de Vesak um pouquinho, aí eu volto a falar do eclipse. Então, lua de Vesak é essa lua em touro, ou seja, o sol está em touro. Vesak é no idioma do Sri Lanka. Esqueci o nome do Sri Lanka. É Nila. É um nome aí. É em Sri Lankês. Tá errado falar desse jeito, tá? Mas significa maio. Eu sei que, na verdade, está mais relacionado ao signo de touro do que a maio, porque às vezes acontece no final de abril, né? E às vezes, quando tem duas luas cheias no signo de touro, existe um acordo aí para ver qual que vai ser a data do Vesak, mas alguns lugares saem desse acordo, porque eu não tenho muita clareza se isso é centralizado, se eles têm um Vaticano. Acredito que não, né? Mas a gente vai procurando na internet, né? Porque eu, por exemplo, não tô relacionada a nenhuma comunidade budista que se relaciona com o Vesak. Então, assim, quando eu tomei contato com o Vesak, foi numa comunidade, numa escola de neo-xamanismo em São Paulo, a Pazgeia, que eu realmente amo muito. Não sei se ainda existe essa escola, mas era um lugar que me iniciou nessa possibilidade de você aprender com os sonhos e aprender com essas escolas e esses saberes de escolas dos povos originários, né? Da América do Norte, América Central e daqui também do Brasil, né? Então eles tinham lá uma abordagem xamânica que dialoga com os saberes que podem ser acessados e procedimentos que ajudam a integrar você com aquilo que você é, com aquilo que você pode ser e criar um fio de sentido na sua vida que não seja só baseado nas obrigações que são esperadas você cumprir, né? Digamos que às vezes a vida fica muito vazia, não é verdade? Às vezes são trabalhos e boletos. A vida é mais que isso, né? E mesmo quando a gente tem uma família ou quando a gente tem pessoas queridas, né? Existe um chamado além disso tudo. A gente quer entender o que que a gente tem de especial, o que que a gente tem de único. E às vezes não é suficiente ser filho, ser pai, ser mãe, não é? Você ter um trabalho X, por mais que ele te realize, e vamos dizer que ele vai te realizar mais ainda, muita gente acredita nisso, se ele estiver conectado com alguma coisa que é singular, que é única em você, né? Então essas buscas, elas têm muito a ver com esse espaço. E assim, de tanto buscar, eu viro agora também, já há muito tempo, né? Uma pessoa que está nesse caminho da difusão de alguns conhecimentos dessa ordem e que trabalha com ferramentas de expansão de consciência, procedimentos energéticos e alguns momentos onde eu conduzo alguns processos rituais em grupo ou individual, né? Onde a gente pode ter a oportunidade de ter alguns insights, né? Digamos que o eclipse é um momento muito especial de insights. Vamos pensar que a presença do Sol e da Lua são referências que nos impactam diariamente, embora muitas vezes a gente não se dê conta, né? Mas eles têm uma emissão, existe uma frequência vibracional que eles vibram e a gente está conectado com isso, né? Você vê que as diferentes fases da Lua, se você está conectado com isso, se você está aberto a perceber, elas criam diferentes disposições, né?
Existem algumas pesquisas e relatos onde disse que crianças nascem, muitas crianças nascem no período da lua cheia, de algum modo aquilo é facilitado, não sei, nasce muita criança na lua cheia, né? Diz que existe uma interferência sobre as marés, sobre os nossos líquidos, sobre as nossas emoções. E talvez tenha muito mais do que isso, né? Porque a gente fica tentando encaixar em algumas referências, né? Essas influências. Mas se a gente for olhar para esses saberes mais antigos, eles foram criados assim à toa, né? Enfim, são referências que você pode considerar na sua apreciação do seu cotidiano, na sua apreciação da sua vida. E a conjunção, a situação, né, da lua cheia de touro, a gente tem duas coisas, né? O signo de escorpião é um signo que ele vai atuar como se fosse na base da realidade. Ele atua naquilo que ainda não está manifesto, naquilo que é muito interior, naquilo que é visceral. Vamos dizer que o que está manifesto é aquilo que você fala, é como você se coloca, mas tudo que você faz e que você é tem uma raiz, né? Você é fruto de algo que te ancora numa fonte. Essa fonte pode estar relacionada à sua ancestralidade, ela pode estar relacionada a algo que te nutre e que é de um saber que talvez não é o saber dos livros, embora esse saber possa te ajudar a dar forma a essas sensações, né? Esse saber ele pode estar num lugar que a gente nem sabe onde é que é, sabe? Sabe aquela coisa da intuição? O escorpião, ele atua arquetipicamente muito a partir da intuição, né? Agora, o que que somos nós, a maioria de nós, atuando nessa realidade a partir da intuição? Existe muita confusão entre intuição e o medo que certas coisas voltem a acontecer. Então, vamos dizer que não é intuição. É como se você dissesse assim: não, eu não tenho como provar que isso vai acontecer, mas eu sinto que isso vai acontecer. E aí, a diferença é o fio de uma navalha mesmo, sabe? Você pode estar realmente percebendo algo que tem muita possibilidade de acontecer, ou você pode estar com medo de que algo que você já experimentou nessa situação volte a acontecer. Quando você está nessa frequência do algo que já aconteceu nessa situação e volte a acontecer, nós estamos falando de padrões, do passado reverberando no presente. E não dá para jogar o passado fora, né? O passado está lá, está conversando com você. E especialmente se a gente está falando de uma situação de dor, de decepção, de fracasso, de tudo aquilo que te contrai, de tudo aquilo que te despotencializa, o que você mais quer é que essa situação não se repita, né? E a gente também pode estar falando de alguma coisa muito boa, mas que aconteceu no passado e que agora não necessariamente quer dizer que vai acontecer de novo, né? Mas como você, em tal situação, com um tipo de pessoa, às vezes com essa mesma pessoa, naquela situação aconteceu isso, você espera que aconteça de novo. Então, a gente está falando de expectativa e projeção. Ou seja, existe uma coisa gravada aqui, né? Ou onde você quiser achar que isso está gravado, né? No corpo, na sua mente, no seu registro de memórias, né? E, baseado nisso, você já quer adiantar o que vai acontecer.
E pior, o escorpião ele está vibrando entre essas duas possibilidades em geral. Entre aquilo que é intuição e informação pura, que vem lá do seu saber, sei lá de onde que é isso, gente, mas a gente sabe, né? É, eu sou facilitadora de vários processos de Access Consciousness, né? A gente usa muito o termo eu infinito. Existe uma parte sua que é infinita, que é grandiosa, e que ela tá além daquilo que é o seu DNA, aquilo que é a sua história, né? Ela abarca algo que te dá essa dimensão do infinito, que está fora do tempo e que carrega os saberes de muitas dimensões, realidades, né? Então, assim, a intuição ela vai estar mais relacionada com isso que a gente fala que é o saber sabe, entende? E você criar uma relação com você mesmo conectada com esse saber é algo muito precioso, né? Por que que no Oriente as pessoas meditam tanto, né? E isso passou a ser praticado aqui no Ocidente, né? Porque viu-se que é muito bacana, né? A meditação, ela ajuda a fazer uma varredura na nossa mente para criar mais espaço para novas experiências, para novas criações, para novas possibilidades e também para que a sua história, o impacto dela sobre você, ele se dissipe e você esteja mais livre para acessar o seu saber, né? A iluminação, ela vai ter de Buda, né, por exemplo, ela vai ter muito a ver com atravessar todas essas camadas de densidades, de informações, de certezas que na verdade são só impressões que ficaram aí gravadas em você e que você está caminhando com essas impressões e usando elas como um óculos para perceber essa realidade a partir desse lugar, desse espaço, né? Imagina que você está num filme e que ele continua repetindo e repetindo e repetindo porque aquilo grudou em você. Você ainda acha que... Oi, querida. Deixa eu dar uma cena aqui. Ai, gente, não sei fazer isso. Bom, aquilo grudou em você. Então, porque você quer mais daquilo ou porque você quer evitar aquilo, tudo que você olha, você busca referência naquilo. Então, tudo que sai fora daquilo não sai muito. Então, fica difícil de reconhecer e de receber as novas experiências. Fica difícil de receber das pessoas, fica difícil de receber de você. Porque você está preso numa salinha onde uma cena continua acontecendo. A boa nova é que na lua de Vesak, estamos falando que a lua vai estar em Escorpião. Ela, por um lado, vamos pensar que esse magnetismo da lua em Escorpião, ele vai mexer nessas memórias, ele vai atrair lá das profundezas para fora do seu corpo. Vamos imaginar uma coisa que vai puxando. Imagina você no meio da lama, de um lodo, e aí tem uma dualidade, né? Porque o lodo é um lugar muito fértil. Mas vamos dizer que não é água cristalina. Então tem muito caos ali. Então, assim, a lua cheia de Escorpião, já começou até a me arrepiar aqui, gente. Ela vai futucar esse caos. E a gente nem chegou na coisa do eclipse, tá? Ela já é uma lua forte, né? Ela vai lá fazer esse aspirador aí para tirar algumas informações desse caos que não precisam mais conviver com você. No Oriente, eles dizem que o próprio Buda chega na Terra para nos abençoar com bênçãos, né? Então, tem pessoas que colocam umas jarras com água nesse momento ritualístico, enfeitam o espaço ou a casa com muitas luminárias e tem essa mensagem da iluminação, né? Da luz e da sombra. A gente está ali para iluminar a sombra, iluminar esse espaço onde é confuso, onde toda vez que você volta naquela cena, aquela cena se repete,
você, em vez de ganhar consciência, colocar luz naquele lugar, você já começa a sofrer por antecipação e já se arma para se defender daquela história que você tem certeza que vai se repetir. Então aquilo entra, é como se tivesse assim uma coisa que engancha e te leva, te carrega para uma dança que você gostaria de não estar mais dançando essa bosta dessa dança com essa música horrorosa que toda vez é isso e sempre no início é muito sedutor. Às vezes até parece que é uma coisa legal. Às vezes você fala, agora sim, agora vai dar certo, agora eu vou me dar bem. Ou, agora eu já sei o que vai acontecer, eu vou falar umas boas para essa pessoa, né? Tô falando de relacionamentos, né? Mas sei lá, de repente, gente, eu acho que é muito sobre relacionamentos mesmo. Porque mesmo que são estruturas, são conquistas, seja lá quais forem, a gente sempre está falando de pessoas, né? De projeções, expectativas, né? Tem muito a ver com isso. E com o significado que a gente atribui a isso tudo, né? Não dá para escapar. Escorpião tem a ver com relações, né? Com trocas, né? Com ganho, com perda. E aí a gente pode trazer o elemento do desapego também. O desapego é muito mal entendido porque a gente fala assim, dentro do budismo, eu já estudei um pouco, porque frequentei templos e fiz retiros e li sobre, né? Então tem alguma coisa aí que eu posso compartilhar aqui, né? Eles falam assim, nem apego nem aversão. É uma fala, né? Então não se agarre achando que tudo dura exatamente desse jeito que você está olhando para sempre. O que não quer dizer que as coisas não possam expandir e se tornar melhores, né? Tem gente que pega essa coisa assim, não se apegue e aí você não se conecta, né? Você, na verdade, fica vivendo a perda antes do ganho, né? E não tem essa relação de perda e de ganho, ela tá numa camada de percepção que é muito infeliz e muito apertada. A gente fala assim, pertence ao ser finito. O ser finito, ele vive no ganho e na perda, no acerto e no erro. Então, quando a gente vai para um espaço maior, a gente coloca mais consciência, a gente considera que tem mais do que isso, né? Então, você pode, porque tem mais, é mais aceitável, é mais possível, é mais gostoso, e eu acho que isso daí que vai rolar mesmo, a gente poder receber das novas experiências. Então, vejamos que a meditação ela vai trabalhar essa mente além da mente dualista, além da mente que só está o tempo todo julgando e querendo evitar ou querendo reagir ao que possivelmente a gente já está criando que vai acontecer. Então, se libertar desse espaço, gente, é uma grande iluminação, né? Talvez, eu não sei como é que é essa coisa da iluminação derradeira, mas a gente pode fazer o passo a passo, né? Apareceu uma coisa, que consciência existe aqui nessa situação? Eu posso fazer perguntas sobre isso. Então a lua de Vesak, ela vem trazendo, a lua cheia vai ser do dia 15 para o 16, que horas que é mesmo? 1h14 da manhã. Aqui em Campinas a gente tem um observatório de Capricórnio, que vai estar aberto, então de madrugada toda, então quem quiser ir lá, eu acho que vai ser massa. Não sei ainda se eu vou ver o que vai acontecer. É, E nossa, gente, difícil fazer uma live curta, né? Porque eu gosto de falar bastante. Bom, então isso tudo é a lua de Vesak. Agora, tem um elemento, o eclipse. O eclipse, ele causa uma interrupção nesse fluxo energético. É ruim? Talvez mexe mais ainda na zona de conforto. Digamos que a lua cheia, ela já é uma coisa que enche tudo, que expande tudo e é muita intensidade. Então, dependendo de como você está alinhado com a lua cheia, ela vai te causar uma expansão muito grande, você vai se divertir, você vai
fazer coisas incríveis, mas dependendo de como você tá, isso pode ficar exagerado e pode causar acidentes, brigas, ansiedades, crise de pânico. Tudo pode acontecer na lua cheia, tá? No eclipse, o que acontece? Essa interrupção desse fluxo, né? Quando você tem essa projeção da Terra, né? Ali, é como se, tipo, aquela informação da luz da lua cheia redonda, né? No céu, ela, por alguns, sei lá, acho que vai durar umas 5 horas, né? Ela fica bloqueada ou ela diminui essa intensidade bastante. Então, o que se diz é que nesse momento você pode ser regido por algo mais interno. Esse é o momento do insight. Esse é o momento onde os insights vão estar mais disponíveis. E também a possibilidade de você perceber informações que na sua roda de lunar, né? O ciclo, né? Aquele ciclo lunar, etc., você te escapa. Digamos que é uma situação nova e rara, o eclipse acontece em geral no máximo 4 vezes por ano, né? E você vai ter uma distância assim de 6 meses, né? A gente teve um agora duplo, né? Solar e lunar, e vai ter outro solar e outro lunar lá para outubro. Então, assim, o que acontece nesse período e também um pouco antes do eclipse e durante o eclipse nos próximos 6 meses é algo que você pode estar considerando. E você pode verificar também, considerar onde o eclipse vai acontecer no seu mapa. Por exemplo, esse próximo eclipse vai acontecer a 25 graus, ponto 17 de Escorpião. Como você faz isso? Você olha no seu mapa, tem aquela bolinha, né, as casinhas, vê onde está o signo de Escorpião e você conta da esquerda para a direita os graus. São 30 graus cada signo, né? Então, você olha quando dá 25,17, é isso. De Escorpião, em que casa que ele vai pegar? Casa 1, casa 2, casa 3, cada casa tem um significado, então você pode fazer uma relação de onde ele vai impactar mais a sua vida, tá? Então você vai cuidar desse pré-eclipse. Como ele vai mexer na sua zona de conforto, é muito importante que você trabalhe um alinhamento interno, a sua força interna. Se você trabalha, se você está passando por algum processo terapêutico, né, ou de facilitação de consciência, algum processo de desenvolvimento pessoal, talvez esse não é o momento assim de conquistar grandes movimentos, mas ficar atento com o que vem à tona para elaborar isso, né? Ficar atento com todo o ruído que está chegando, porque esse movimento já está sendo provocado, por um lado pela lua cheia em Escorpião, por outro lado pela véspera do eclipse. Embora o eclipse vá acontecer lá, o universo inteiro já sabe disso, então a gente já começa a sentir os efeitos antes disso acontecer. Então, se você medita, continue meditando, talvez até medite mais que uma vez por dia, né? Se você está passando por um processo terapêutico, então fique atento, fique presente, né? Se você conhece processos de facilitação de consciência, use-os. Esse é um momento maravilhoso para intensificar o uso de ferramentas de expansão de consciência.